Estamos chegando com mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a nutricionista Carolina Fujiwara. Carolina, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, João, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. A gente viveu um período de 40 dias, da Quaresma, Semana Santa, que há uma tradição do consumo de peixe, deixar a carne vermelha de lado e substituir pelo peixe. Sim. É importante a nossa dieta, nosso dia a dia, a gente ter o peixe? Sim, João, é um tema muito legal de estar falando, porque ele agrega não só o valor nutricional, né, da entrevista, mas também associado com a fé, né, que o pessoal nutre, né, também é uma questão muito importante para o ser humano. E o peixe em si, ele é um alimento muito importante para o consumo humano, tá? Ele é muito rico em nutrientes importantes, um ácido graxo muito importante para o sistema cardiovascular, também para o sistema neural, que é o ômega 3, e está muito presente nos peixes, né? Também tem outros minerais importantes, né? Como o zinco, o selênio, o fósforo, que estão contidos, né, neste alimento, que são muito importantes da alimentação no dia a dia. Não só agora na Semana Santa, mas no nosso dia a dia, o ano todo aí. É recomendado que o ser humano consuma no mínimo 2 vezes por semana uma porção de peixe. Ou seja, quem consumiu muito peixe nos últimos dias tem que ter um equilíbrio para o resto do ano, né? É que assim, nós não moramos no litoral, nós não moramos perto do mar, né? Normalmente quem mora perto do mar tem esse hábito, né, maior de consumir peixe. Não é muito do hábito da nossa região o consumo de peixe. Então, por mais que seja importante, a gente queira consumir, seja indicado, a gente nem consegue. Você falou do litoral. Tem diferença nutricional, diferença do peixe de água doce para o de água salgada? Tem, não muito, mas tem. Os peixes de água salgada, eles são mais ricos, eles têm uma concentração maior do ômega 3, tá? Porém, os de água doce, eles também têm o ômega 3 e os minerais importantes, tá? Outros micronutrientes importantes. Mas os de água salgada, eles têm esse plus do ômega 3, uma concentração maior. Eles têm também uma reserva maior de gordura, por isso essa concentração maior também do ômega 3, tá? Enquanto que os de água doce, eles são um pouco mais magros. Teria, assim, um tipo específico de peixe que seria mais indicado para o consumo? Olha, aqui na nossa região a gente já tem os que são mais habituais, né? Então, os de água salgada a gente encontra com mais facilidade. O salmão, a sardinha, a merluza, o atum, né? Que são mais os do nosso dia a dia. Em contrapartida, os de água doce, a gente encontra a tilápia, o pescado, esses que a gente costuma pescar por aqui no dia a dia, o lambari, né? Mas são os que a gente tem de mais fácil acesso aqui, são esses, os nossos. A sardinha para ômega 3? Excelente concentração, faz muito bem para a saúde. Que é um peixe, assim, se for ver o valor um pouco mais considerado, assim, não tão caro. Sim, mais acessível. Mais acessível. Sim, mas o pessoal não tem muito hábito de consumir a sardinha in natura, a sardinha fresca, por conta dessa questão de litoral, né? Então, é trazido e na maioria das vezes a gente consome na forma enlatada, né? E aí tem também uma diferenciação, mas não muito, porque os enlatados, a sardinha enlatada, muita gente pergunta, né? Sobre sardinha e atum, né? Sardinha e atum, né? Ah, tem problema de ser enlatado? É uma pergunta muito frequente que eu recebo no consultório. Enlatado, ele também preserva as funções nutricionais, tá? Só que tem um agente contaminante da lata, que é o mercúrio. Então, eu sempre dou uma dica, uma orientação, comprar os que vêm conservado em óleo, porque a partir do momento que você abre a lata e lava, tá? Descarta aquele óleo, você tá descartando o mercúrio
que vem ali da lata, tá? No peixe. Deixa eu entender essa dica importante aí. Tá. Eu uso aquele óleo ou descarto Não, aquele óleo? descarta o óleo e tempera o seu atum, a sua sardinha, tá? Mas descarta aquele óleo. Aquele óleo eu não uso. Não, é melhor não usar. No caso, o brasileiro tem que ter esse hábito, tem que manter esse hábito. O peixe só faz bem para a saúde? Faz bem, mas o que muitas pessoas não sabem é que às vezes elas têm uma intolerância, uma alergia a peixes e frutos do mar, tá? Então, algumas pessoas consomem, de repente desencadeiam uma coceira, uma tosse inexplicável, tá? Então, é sempre bom estar atento a esses sintomas, mas é sempre muito bom consumir peixe sim, pelo menos 2 vezes por semana. Peixe frito pode? Peixe frito pode, mas depende do foco e do objetivo da pessoa. Mas se fosse para cuidar da saúde... Não, enquanto o cuidado da saúde, é bom sempre dar preferência para os assados ou de panela. Eu gosto muito de indicar para pacientes, para o pessoal, faz de panela, com legumes, um molhinho, fica fantástico. Mas o assado também é incrível. Muitas vezes está consumindo um produto de forma errada que pode ser prejudicial, no caso do frito, né? Sim, no frito é melhor evitar. Carolina, quando as pessoas consomem o peixe corretamente, elas precisam fazer aquele complemento ainda com ômega 3 ou outros vitaminas, nutrientes, sendo que ela está consumindo esse produto? João, é muito importante que a pessoa tenha um acompanhamento médico ou nutricional para verificação de como que está a saúde nutricional dessa pessoa. Muitas vezes o ser humano não consegue absorver de maneira completa esses nutrientes por conta da situação clínica dele naquele momento. Se está muito inflamado, se está com uma desbiose intestinal, são vários fatores envolvidos nisso. Nesses casos, a gente costuma suplementar, tá, com ômega 3, pensando sempre na proteção imunológica e neural e cardiovascular também da pessoa. Então, sempre existe a suplementação, aqui é muito importante. Para quem está em casa, vamos reforçar qual que é a importância do ômega 3 para a nossa saúde, para o nosso dia a dia. Sim, é um ácido graxo muito importante que cuida da saúde dos vasos sanguíneos, tá? Então, o sistema vascular precisa do ômega 3. O peixe, ele tem todas as vitaminas do complexo B, tá? Que cuidam da parte neural, então também de extrema importância. Como eu disse, o selênio, o zinco, o fósforo, que são micronutrientes, eles cuidam do sistema imunológico, então é muito bom que a gente tenha integrado na nossa alimentação esse alimento. A gente percebe também um incentivo, né? Foi criada a Semana do Peixe, se não me falha a memória, em setembro, que é um momento de incentivar as pessoas a criarem esse hábito, né? Que é saúde. Sim. É muito importante mesmo, porque é da dificuldade, né, de ter, né? Muita gente tem receio, João, de chegar num supermercado e comprar o peixe congelado. Acha que ele não é tão saudável, não está preservada a forma nutricional dele ali. Mas está sim, pode comprar. A gente tem que tomar cuidado sempre com o armazenamento, comprar um peixe de boa procedência. Os que são comprados in natura, em mercado, em muitos mercados, não aqui em Andradas, que não é do nosso hábito, vende-se em bancas. Então essas bancas, elas têm que estar devidamente refrigeradas, pelo menos os peixes Que estão lá soltos, os frescos que a gente fala, eles têm que estarem conservados a 0 grau, com gelo, tá? E a pessoa tem que tomar muito cuidado com o aspecto deste alimento. Verificar se o olho do peixe está brilhante, se as escamas estão preservadas, se possível colocar o dedo ali no peixe, não pode afundar esse peixe, tá? E os peixes que são comprados no supermercado congelados, tem que prestar atenção sim se o estabelecimento está mantendo essa refrigeração no mínimo a menos 18 graus Celsius. Tudo isso para evitar problemas. Tudo isso para você não consumir um peixe, correr o risco de consumir um peixe estragado. Tá, joia. Carolina, eu queria muito agradecer a sua participação, essas informações importantes. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, João. Muito obrigada. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a nutricionista Carolina Fujiwara.